Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos em pauta no plenário. Vamos abordar temas que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar sobre a importância da carteira de trabalho e os riscos de acidentes no ambiente de trabalho. Carteira de trabalho. Tem gente que não dá valor para ela, mas saiba que é tão importante quanto os outros documentos pessoais. É nela que estão todas as informações que comprovam os registros da vida profissional do cidadão. Confira quais são os direitos que o trabalhador tem garantidos ao cobrar que a carteira seja assinada pelo empregador. A equipe do STJ Cidadão foi até esta área rural em Braslândia. A cidade fica aproximadamente 40 quilômetros de Brasília. É onde trabalha Francisco. Ele conta que trabalhou em Brasília durante 4 anos como produtor rural, mas decidiu pedir demissão e retornar para o Maranhão, onde nasceu. Só que lá, os planos não deram certo. Não havia emprego, ficou na informalidade. Serviço quase não aparecia. Decidiu voltar para a capital. Francisco, por que você decidiu voltar? Porque com carteira assinada, né, a gente tem mais garantia, tem o auxílio-doença, tem o fundo de garantia, que fica sempre depositado, queira ou não queira, tá na sua conta, tem, no caso você for demitido, tem seguro-desemprego e tem vários outros motivos, né, de trabalhar de carteira assinada. Hoje ele tem carteira assinada, o que representa direitos garantidos. Cresceu profissionalmente e conseguiu até melhorar o salário. Comecei como trabalhador normal no campo, com enxada normal. Hoje eu já trabalho encarregado de equipe, já trabalho em outra área também, que é na casa de hidroponia. E acaba que o salário acaba um pouco subindo também. Um levantamento feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que nos últimos 2 anos houve um aumento de 11% no número de trabalhadores com carteira assinada no país. Este outro trabalhador rural também se chama Francisco. Ele começou a trabalhar cedo, aos 9 anos, e só aos 27 teve a carteira assinada pela primeira vez. Hoje só reclama do salário. Para a gente que trabalha na lavoura, era melhor assim aumentar o salário um pouco, porque a gente trabalha mais um pouco. Nós trabalhamos também com sol e chuva, aí tem que dar uma melhorada. A carteira é um direito, está na Constituição Federal e na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É um dos únicos documentos a comprovar a vida profissional do cidadão. Foi regulamentada em 1932. Quem tem uma carteira como esta assinada tem garantias resguardadas, como seguro-desemprego, FGTS, férias, 13º salário e aposentadoria. Existem uma série de direitos que têm um caráter imperativo, normas não disponíveis pela vontade das partes que visam tutelar o empregado, né? E aí eu dou como exemplo normas, por exemplo, que digam a limitação da duração do trabalho, né, em termos de duração diária do trabalho, envolvendo jornada de trabalho, imposição de intervalos. Nós temos norma que trata do repouso semanal remunerado, da paralisação anual obrigatória remunerada. Nós temos normas que tratam da proteção ao salário em vários sentidos. Nós temos normas que tratam da tutela do trabalho em ambiente perigoso ou insalubre. E quem trabalha na zona rural, como Francisco, o que tem assegurado pela legislação? No plano constitucional, trabalhador urbano e trabalhador rural têm exatamente os mesmos direitos. Existe uma legislação específica que vai tratar de particularidades do trabalhador rural. Eu te daria como exemplo, por exemplo, a situação do trabalho noturno, que no caso do rural não tem a redução da hora noturna como tem no urbano, mas tem um percentual de 25%, ou seja, um percentual maior do que o urbano, que é de 20%, e um horário diferenciado, inclusive considerando se é pecuarista ou da agricultura. Mas, tirando isso, os direitos são exatamente os mesmos, inclusive o empregador tem a obrigação de anotar a carteira. Há quem afirme, apesar dos direitos listados na lei, as pressões do mercado de trabalho são grandes. Mais da metade da força de trabalho brasileira, ela não tem carteira de trabalho assinada, né? E boa parte dos que têm carteira de trabalho assinada não tem estabilidade, então você tem aí apenas alguma coisa em torno de 20%, depende da região, que tem uma certa estabilidade,
tem a garantia dos direitos sociais, enfim, tudo isso que a legislação vai permitir. Você tem uma fragilidade muito grande do mercado de trabalho, então, para um grupo, mais da metade da força de trabalho, de pessoas que estão ou subempregadas, estão vivendo no que a gente chama na economia do setor terciário da economia, que é o setor de comércio, de serviços, já que o setor primário e o setor secundário especialmente a indústria, né? Ele não consegue absorver, o pessoal tem que comer, o pessoal tem que ter moradia, o pessoal tem que ter saúde. Então ele tem que correr para onde? Para o setor de serviços, que é onde estão, na maior parte, os trabalhos de pior qualidade, os trabalhos mais difíceis, sem proteção social, sem continuidade, o sujeito não sabe se hoje ele vai conseguir renda para ele viver. O sociólogo entende que quem trabalha na informalidade está sujeito também à discriminação. É o que muitas vezes se chama o biscateiro, né? O sujeito que trabalha por conta própria, o sujeito que trabalha apenas uma parte do dia, boa parte do dia ele fica subempregado, ele fica sem renda. E isso, obviamente, que é um problema muito sério, porque a gente sabe o que desemprego e subemprego gera em termos sociais. É o caso do Matheus. O Matheus trabalha 4 anos nas ruas porque não conseguiu emprego. Matheus, como é para você esse dia a dia nas ruas? O dia a dia na rua, para mim, é um pouco mais difícil, porque é um dinheiro que a gente não tem garantido, né? Como eu tenho a minha família, tenho 2 filhos, eu preciso levar para casa a comida a nossa sobrevivência, a nossa comida, né? Pagar o aluguel, pagar a água, a luz. E é um pouco difícil pela dificuldade do preconceito do pessoal que tem contra a gente, mas hoje, como o emprego está muito difícil, de uma forma ou de outra, nós temos que trabalhar. Esse problema, a analista financeira Nislane não tem. Ela trabalha na mesma empresa há 21 anos e, para chegar ao cargo, lutou muito, estudou e investiu na carreira. Quando eu entrei na empresa, eu tinha, às vezes, medo do desafio. E aqui, os desafios que me foram impostos, hoje eu sei que se colocarem mais e mais e mais, eu vou conseguir. Então, isso para mim foi muito importante. Os desafios eu consegui vencer. Saúde e segurança no trabalho. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar os acidentes que podem levar os trabalhadores ao afastamento temporário, em alguns casos à aposentadoria e, nos casos mais extremos, até mesmo a morte. Confira a reportagem. A Previdência Social gastou mais de 26 bilhões de reais com o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, auxílios-acidente e pensões por morte de trabalhadores entre 2012 e 2017. Nesses 5 anos, 15 mil trabalhadores morreram por acidente de trabalho. Só no ano passado, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, concedeu mais de 195 mil benefícios por afastamento acima de 15 dias, uma média de 540 afastamentos de trabalhadores por dia. Os números mostram que os acidentes de trabalho afetam não só a vida do trabalhador que foi prejudicado, mas também a economia do país. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. As atividades com mais ocorrências de acidentes foram identificadas nos setores de atendimento hospitalar, com 10% dos registros, depois comércio varejista e administração pública, com 2,6%. Em 2017, as principais causas de afastamento por acidentes e adoecimentos no trabalho foram relacionadas à fratura de punho e de mão, mais de 22 mil casos foram notificados. Em segundo lugar está a fratura da perna, incluindo o tornozelo, com quase 17 mil registros, e fratura no pé, com mais de 12 mil casos. De acordo com dados de 2017 do INSS, as fraturas estão entre os problemas que causam afastamento superior a 15 dias. Marcelo entrou para as estatísticas como vítima de acidente de trabalho. Ele teve fratura exposta no cotovelo, perdeu 25% dos movimentos do braço esquerdo e ficou 8 meses afastado. O cinegrafista sofreu uma queda após arrumar a iluminação do estúdio de filmagem. Fui subir numa escada para fazer uma iluminação e acabou que a escada abriu, balançou, não sei como é que foi direito, só que eu caí no chão, numa altura mais ou menos de uns 5 metros, né? Então com o peso, você bateu e foi fratura exposta na hora. Por causa das sequelas que teve devido à queda, o cinegrafista entrou na justiça para receber o auxílio acidente.
Para ele, o incidente poderia ter sido evitado se a empresa tivesse tomado alguns cuidados, como fornecido o EPI, equipamento de proteção individual. A empresa não tinha nada, a empresa não me dava nada para usar, não tinha equipamento nenhum para fazer isso, não tinha EPI nenhum. O engenheiro de segurança do trabalho, Paulo Celso, explica que apenas o uso do EPI não impede acidentes. O equipamento de proteção individual, ele não evita o acidente. Ele pode reduzir um dano, né, uma consequência de um acidente que aconteceu. E a responsabilidade do trabalhador, ela pode ser colocada no meio de um contexto, mas ele não pode ser considerado o único responsável. Você não pode culpabilizar a vítima do acidente. Isso é muito injusto. Você tem que saber que tem uma condição da empresa que levou aquele trabalhador até uma situação de risco e essa situação de risco gerou o acidente. Geralmente são vários fatores, várias causas que levam o trabalhador a chegar nessa condição. Ele pode ter contribuído em parte, sim, mas nunca vai ser a responsabilidade única do trabalhador e da vítima. O Brasil é o 4º país no ranking mundial de mortes por acidentes no trabalho. Segundo o estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho, desde o início de 2017 até março deste ano, a cada 4 horas e meia, um trabalhador brasileiro morreu vítima de acidente de trabalho. O descumprimento de normas básicas de proteção e a falta de informação dos profissionais são as principais causas de morte por acidente de trabalho. Para conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e do adoecimento ocupacional, o Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT 2018. Prédios públicos, como o TST, foram iluminados com a cor verde, em homenagem às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Este ano, a ação reforça a importância de notificar doenças do trabalho. Isso porque os registros nas CATs, comunicações de acidentes de trabalho entregues ao INSS, nem sempre são totalmente preenchidos por causa do desconhecimento em relação às doenças causadas pelo trabalho. Nós temos os 2 tipos de doença, a doença comum e a doença decorrente de um acidente de trabalho ou equiparada a acidente de trabalho. A doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, ela ocorre quando é verificado que aquela doença contraída pelo agente está relacionado diretamente, tem um nexo causal no seu trabalho, ou indiretamente, que tem uma concausa e aquela concausa agrava a doença. Ela é verificada quando uma pessoa ela é encaminhada ao INSS, o INSS, ao fazer a perícia, verifica que aquela doença está no código B91. O B91 é uma doença que é equiparada a acidente de trabalho. Existem diversos tipos de doença ocupacional. Dentre elas, e a jurisprudência hoje tem oscilado muito, é a depressão. Porque a depressão antigamente era tratada como uma doença multicausal, na sua grande maioria. Hoje já se verifica muita depressão decorrente do próprio trabalho. As anotações relacionadas a doenças ocupacionais no Brasil representam menos de 2% das comunicações no país e apenas 1% dos óbitos de trabalhadores são registrados. Enquanto as estatísticas de acidentes de trabalho são contabilizadas com mais facilidade, as doenças ocupacionais não são. De 2012 até 2017, os números mostram queda nos afastamentos por doenças do trabalho. A dorsalgia, dor nas costas, por exemplo, que afastou do trabalho pouco mais de 26 mil trabalhadores em 2012, no ano passado contabilizou 12.073 afastamentos. Sem informações precisas sobre as doenças ocupacionais, as estatísticas não acompanham a realidade. A coordenadora do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, observa que com o aumento da informalidade no mercado de trabalho, por causa da crise econômica que afetou o país, a subnotificação pode piorar. O risco da subnotificação, ele agora aumenta com a implementação da reforma trabalhista, da lei da reforma trabalhista, porque foram criados alguns contratos precários, contrato intermitente, a terceirização foi ampliada e o contrato autônomo, né, são modalidades contratuais que com certeza vai aumentar a subnotificação.
É uma preocupação que nós temos. Em relação às empresas que contratam trabalhadores, a ministra reforça que uma das funções da Justiça do Trabalho é conscientizar os empregadores sobre a importância de atuar preventivamente na segurança do trabalho. Uma grande contribuição da Justiça do Trabalho para a prevenção é quando a Justiça do Trabalho julga os pedidos de reparações, de indenizações, de danos morais, de danos materiais, as ações de indenizações decorrentes de acidente do trabalho ou de doença do trabalho. Porque essas ações, elas têm dois objetivos principais. Um é o reparo da vítima e o outro é o efeito pedagógico. Porque na medida em que a empresa se vê na obrigação de reparar aquele dano que foi causado, ou por negligência, ou por falta de utilização dos equipamentos de proteção, ou por não ter implementado medidas preventivas, esse efeito pedagógico da condenação, com certeza ele se reveste em medidas preventivas, porque é muito mais vantagem para a empresa investir em prevenção do que depois arcar com as consequências das indenizações, e não é só das indenizações, porque tem a consequência da produtividade, porque interfere na produtividade, tem as consequências emocionais para o trabalhador, para a família do trabalhador. Os prejuízos para a empresa, eles são enormes, e aí eu retorno na questão da importância da prevenção de acidentes do trabalho e de doenças que decorrem do trabalho. Os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPI, são fundamentais para eliminar os riscos do ambiente de trabalho, como proteção contra acidentes ou doenças profissionais. Esse equipamento deve ser fornecido pela empresa e também devem fiscalizar se os trabalhadores estão fazendo o uso correto dos equipamentos de proteção. Paulo trabalha há 30 anos no ramo da construção e já atuou em diversas empresas. Ele era marceneiro e hoje é montador de andaimes em uma obra em Brasília. Ele lembra que no começo da carreira, em outras empresas, não havia tanta preocupação com a segurança. Não tinha uniforme, não tinha cinto, a gente trabalhava com a própria roupa da gente. A gente, se quisesse, tinha que ter uma preocupação com a segurança. E hoje em dia é diferente, as empresas que se preocupam com a gente. Agora ele entende a importância de se trabalhar de maneira mais responsável e, por isso, usa todos os equipamentos de proteção necessários: luvas, botas, macacão, cinto de segurança, capacete e óculos. Sem esses itens, ele não teria como realizar as atividades. Como ia evitar um acidente se não fosse os EPC, os EPI, né? Segundo a norma regulamentadora 6 NR6 do Ministério do Trabalho, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ainda de acordo com a NR6, o uso dos EPIs é obrigatório e as empresas também são obrigadas a distribuir de forma gratuita aos empregados os equipamentos de proteção e garantir que os trabalhadores usem os EPIs de forma correta. Ele entra para o canteiro e, a partir daí, além da técnica de segurança, toda a equipe administrativa, não só os engenheiros, como também o mestre, os encarregados e os próprios colegas, os colaboradores da produção dele, a gente instrui para cuidar um da segurança do outro. A técnica de segurança da obra onde Paulo trabalha explica que alguns operários resistem à importância do uso de equipamentos, mas a conscientização tem sido uma saída para garantir a segurança de todos. A gente explica para eles que não só a empresa é responsável no caso de um acidente, né, de trabalho, como eles também são responsáveis, até porque a empresa, ela faz o papel dela, né? No caso, nossa empresa, a gente faz o nosso papel, entrega os EPIs gratuito, né, como manda a norma, e a gente explica para eles a responsabilidade deles, que é utilizar o equipamento, né, porque se a gente entrega e eles não utilizam, é a mesma coisa de nada. Mas a segurança no local de trabalho vai além dos EPIs.
Além dos equipamentos de proteção individual, também existem os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, como por exemplo esse guarda-corpo, que é essa estrutura aqui produzida e instalada pela própria empresa em lugares altos, onde há o risco de queda dos empregados. Durante o planejamento de uma obra, por exemplo, um levantamento de riscos é feito por um engenheiro e os EPCs são instalados, como faixas e placas com sinalização, além de várias orientações aos trabalhadores. Já os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e botas, dentre outros, são entregues aos profissionais assim que eles são contratados para o serviço. Mas é preciso fiscalizar o uso, não apenas realizar a entrega do material. Esse auditor fiscal do trabalho explica que não usar a proteção adequada pode gerar punições para empregadores e profissionais. Muitas vezes o trabalhador está segurando o capacete com a mão, em um ambiente que deveria estar se utilizando, está na mão, ou um protetor auricular, ele está em volta do pescoço. Então, é muito comum essa situação. E é importante mencionar que o empregado, segundo a norma regulamentadora 1, constitui um ato faltoso, que pode ser uma advertência até uma demissão por justa causa, a recusa injustificada do equipamento. Esses equipamentos passam por um controle de qualidade e são testados. Só depois recebem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que tem validade de 5 anos. Depois desse tempo, novos testes devem ser feitos. O auditor fiscal do trabalho esclarece que quando as medidas coletivas são suficientes, os EPIs não são necessários. Muitas vezes, sendo obedecida aquela hierarquia, as medidas de proteção coletiva elas vão ser suficientes, vão ser necessárias para eliminar o risco. E aí o trabalhador não vai ser preciso a empresa fornecer um equipamento de proteção para o trabalhador. Em virtude dessa hierarquia. Durante os anos de experiência como auditor fiscal, Joelson nos conta que um dos grandes problemas é falta de treinamento e diálogo entre empresa e trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador é contratado e é entregue para ele um equipamento. E muitas vezes ele não sabe para que finalidade se destina e ele fica sem saber o que fazer com aquele equipamento. A Justiça Trabalhista tem analisado casos que envolvem a falta de EPIs. Em 2015, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo em que um armador da construção civil foi solicitado pelo engenheiro da obra para realizar a proteção de uma grade de alumínio, tarefa que seria de um marceneiro. Durante o serviço, ele machucou o olho esquerdo e perdeu a visão deste lado, porque não estava com equipamento de proteção individual. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas julgou que houve culpa concorrente, por entender que a empresa foi imprudente por pedir tarefa que não era de competência do trabalhador e que o empregado foi negligente ao não usar o equipamento de proteção. Na terceira turma do TST, o relator ministro Alberto Bresciani negou o recurso da empresa e manteve a culpa concorrente. A decisão foi unânime. Além de julgar processos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho também se dedica à conscientização e prevenção de acidentes de trabalho por meio do programa Trabalho Seguro sobre a importância do uso de EPIs. Não é visando somente o interesse do empregador de evitar que venha a sofrer uma condenação, uma condenação por dano decorrente de um acidente. Mas a conscientização da prevenção eu coloco como o fator mais importante. E nós trabalhamos muito isso na Comissão de Trabalho Seguro do TST com todos os tribunais regionais, com os nossos parceiros interinstitucionais também. E nós trabalhamos muito nessa ótica da importância da prevenção. A ministra explica ainda que a consequência de um mau uso dos equipamentos é prejudicial para os dois lados. Porque o acidente, o acidente do trabalho, ele é muito prejudicial para o empregado, né, que sofre as consequências do acidente, e também para a empresa, que pode arcar com ônus financeiros, né, de tratamento de saúde e mesmo de indenizações quando ocorre o acidente. Eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima edição.